Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Menino Jesus de Praga, abençoai-nos. Nossa Senhora das Dores, São José, São Pio X, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, então nossa conferência de sexta-feira de hoje, sobre esse tema aparentemente complicado, mas na verdade relativamente simples. Então, a associação de católicos com acatólicos na ação política. É um tema importante, porque é um tema em que gera uma grande confusão e muitas vezes de boa fé, né? Então, é uma coisa que precisa ser bem esclarecida. Nós vamos ver os princípios, né, sobre essa questão, os princípios mais remotos, digamos, mesmo em teologia moral, embora de modo breve, para depois passar aos casos mais concretos, mesmo alguns exemplos também históricos ou algumas questões um pouco concretas, né? Bem, então, a primeira coisa, né, que nós temos que ter em vista, quando se fala de associação de católicos com acatólicos, quer dizer, com não católicos, quando a gente diz, então, acatólicos, não católicos, de fato, todos aqueles que não são católicos, né, entre protestantes, ateus e o que seja, né, é que pode haver um certo perigo para a fé nessa associação. Não só um perigo para a fé própria de quem se associa com não católicos, mas até mesmo de um modo geral, né? Quer dizer, diante dos outros, né? De dar uma aparência de indiferentismo religioso ou de causar algum tipo de escândalo, né? Na teologia moral católica, se dizia o seguinte, né, com relação ao trato com acatólicos, né? A comunicação em coisas meramente civis, se evita todo o perigo de perversão ou de escândalo, não está proibida, né? Então, posso ir lá no comércio e comprar de um não católico. Quando a gente fala aqui que comunicação é uma coisa até bem mais ampla do que o nosso tema, né? Então, também numa esfera civil, nós vamos ver isso quando a gente falar, inclusive, de um documento aqui da Santa Sé. Então, na esfera de uma ação política, né, é uma associação possível, desde que se evite todo o perigo de perversão ou de escândalo, desde que se evite qualquer erro contra a fé ou contra a moral. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais adiante, né? Bem, então, a primeira coisa que se tem que ter em mente é isso, né? Os perigos contra a fé, não é? Então, não se pode aderir a nada que seja contrário à fé, nem favorecer o indiferentismo religioso nessa associação. Dentro de algo na mesma ordem, digamos assim, nós temos a questão da cooperação com o mal, né? Sem entrar em muitos detalhes nesse aspecto também da teologia moral, senão nós nos prolongaríamos muito, que nos interessam mais as conclusões. Então, uma cooperação formal, com a intenção de cooperar efetivamente no mal, claro, nunca vai ser lícita, né? Bom, então,
querendo atingir o bem, eu não posso cooperar, de fato, com um mal, não é? Então, isso é uma coisa também importante, não é? Bem, a cooperação ao mal, que é o concurso físico ou moral prestado a uma má ação de outro, né? Essa cooperação pode se realizar de vários modos, né? Mas ter isso também em mente, né? Então, que não pode haver uma cooperação formal. Então, querendo alcançar um bem, eu não posso, para isso, cooperar formalmente com um mal, não é? Então, lembrando o velho adágio da moral católica, digamos mesmo natural, claro, não se pode, querendo alcançar um bem, fazê-lo por meios maus, né? Indevidos. Então, o fim não justifica os meios. Bom, então esse é o nosso primeiro ponto. Essas duas questões, o perigo contra a fé e a cooperação no pecado. Bem, nós podemos tomar como um certo parâmetro, né, dessa associação com não católicos, o que fez São Pio X, quando ainda era cardeal patriarca de Veneza, né? Então, bem, como sabem, né, na segunda metade do século XIX, os estados pontifícios foram tomados pela Itália recentemente unificada, né, numa ação maçônica, e os estados pontifícios foram tomados do Papa, né? Como consequência, Pio IX, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, assentou como regra que os católicos não deveriam participar da política do Estado italiano, o que não impedia uma certa participação num plano municipal, né? Mas ainda assim uma participação bem ordenada. É o que nós vamos ver, então, com o exemplo de São Pio X, né? São Pio X, tendo então chegado em Veneza, ele logo se deu conta do grande domínio que havia na ordem social dos liberais e dos maçons, né? São Pio X, então, tomou como meta justamente, digamos, tirar esse poder dos inimigos da Igreja, da esfera política e social, né? Bom, e São Pio X vai então, para poder obter essa vitória, se aliar os católicos com os liberais moderados. Então, peço que não haja precipitação, nós vamos ver quem são esses liberais moderados com quem São Pio X decidiu fazer aliança, né? Mas antes disso, nós devemos considerar as condições bem claras dessa aliança, né? Então, São Pio X julgou que na cidade dos Doges, né, Veneza, para colocar fim ao reinado dos radicais democratas, anticlericais, os católicos deviam fazer uma aliança eleitoral com certos liberais, que nós vamos ver quem são em seguida. Ele, né, o patriarca, o cardeal Sarto, favorece uma aliança política entre os católicos e os liberais moderados. Liberais em política que não podem ser assimilados aos liberais em religião, né? Seja na parte dogmática, doutrinária, qualquer religião é boa, qualquer religião salva, né? E nem na parte também moral, né? Então não pode ser assimilados aos liberais em religião, que o cardeal Sarto tinha com frequência denunciado. Uma lista comum de candidatos foi estabelecida, né, com um católico que a dirigia. Então, isso aqui já é um ponto importante. Na frente dessa aliança, a direção era dada, então, a um católico, né?
Esse acordo não foi aceito imediatamente por todos os católicos. Alguns temiam que um acordo político, né, com esses liberais, mesmo moderados, levaria a concessões. O patriarca de Veneza, então o futuro Papa Pio X, conseguiu que se aceitassem a sua estratégia eleitoral e sua palavra de ordem: trabalhar, rezar, votar. O que é importante compreender aqui também é que rezar não é uma religiosidade vaga. Tá? Quando se fala aqui de São Pio X, na Itália, no século XIX, quando se fala rezar, é uma oração de católicos. Né? Então não é simplesmente vamos colocar Deus no meio e está tudo perfeito. Não, é no sentido propriamente católico. Para conseguir isso, né, ele vigiou para que no programa comum elaborado figurassem os engajamentos que garantiam aos católicos a possibilidade de viver a fé deles na sociedade e que favoreciam a restauração de uma ordem cristã. Então não se trata nem de simples liberdade religiosa para todo mundo, também para os católicos, mas de um programa que restabeleça uma ordem cristã. Né? Estabelecimento da oração e do ensino religioso católico nas escolas públicas, por exemplo. Né? Depois, como Papa, ele vai fazer algo semelhante com o chamado Pacto Gentilone, né, em que ele vai aconselhar o bispo de Mantua a escolher os candidatos mais aptos, né, desde que, uma vez eleitos deputados, se engajassem a não votar em favor de leis contrárias às leis da Igreja, como o divórcio, a escola laica, a supressão dos bens eclesiásticos, etc. Então, é uma união, mas feita com condições consideravelmente claras, né? Então, nessa aliança entre os católicos, esses chamados liberais moderados, não se tratava dos católicos que se uniam a um sistema já pronto, aos liberais moderados, ou a um partido dos liberais. Não. Quem elaborou o programa foram os católicos, né? Quem dirigiu a ação foram os católicos. Né? Durante as eleições e depois das eleições, evidentemente. Então, não foram os católicos que atenuaram seus princípios para aderir a esses liberais moderados. Foram esses liberais moderados que aderiram ao programa dos católicos. Então, isso é uma coisa clara, né? Os capítulos essenciais, como nós já citamos, o respeito à religião católica, o ensinamento religioso nas escolas, né, religioso católico, bom, as festas, né, etc., e as obras pias que a cidade deveria também promover. Né? Bem, mas a situação é tão complexa, né? Hoje a gente vê, bom, tranquilo, essa ação de São Pio X, de fato correta, mas ainda assim gerou controvérsia, gerou tanta controvérsia que pouco tempo depois, quando o cardeal Sarto, né, futuro São Pio X, estava em Roma, ele foi chamado pelo Papa Leão XIII para se explicar das acusações que diziam então que ele tinha cedido em princípios. Né? Então, o cardeal vai explicar ao Papa Leão XIII como essas eleições tinham se realizado e quem eram esses liberais. Ele diz, são homens que comungam publicamente na Páscoa, e não somente na Páscoa. Né? São homens que assistem à missa no domingo. Claro que hoje você pega qualquer político abortista, ele pode fazer a mesma coisa, mas não é esse exatamente o que está sendo dito aqui. Né? Na época eram pessoas sérias, né? Quer dizer, que praticavam de modo correto a religião. Que não falta nenhuma festa votiva da cidade, que na procissão de Corpus Christi não hesitam em carregar o palio de procissão, não por hipocrisia, não para aparecer diante dos outros, para ser votado ou para ser aceito, mas, bom, com verdadeiro espírito católico. Então, Leão XIII falou, bom, então, são católicos e mesmo clericais. Né? Então, Leão XIII impôs silêncio aos críticos de uma forma mais solene, dirigindo um breve, né, um documento, aos jovens católicos de
Veneza e felicitando-os por ter obedecido à voz do patriarca, né? Então do cardeal Sarto. Então esses liberais moderados, né, eram bem moderados mesmo. E ainda assim a direção era de católicos, né, mais convictos ainda, com os princípios corretos e orientados pelo cardeal Sarto. A questão, mais uma vez, tão controversa, a gente viu, foi perguntado, interrogado por Leão XIII, São Pio X, também no seu processo, né, de canonização, esse foi um ponto em que o advogado, chamado advogado do diabo, né, tentou pegar para dizer que tinha ali uma falha na conduta de São Pio X. Né? Bem, então, por aqui nós já temos alguns critérios bem importantes. Né? Então, que essa união deve ser feita com uma direção católica, antes, durante, depois. Né? Os outros é que têm que aderir aos princípios corretos. Né? Bem, ainda São Pio X, né, em um de seus documentos, ele dá uma outra regra para a ação política de um católico. Ao mesmo tempo, será preciso inculcar e seguir na prática os princípios elevados, que regram a consciência de todo o verdadeiro católico. Ele deve se lembrar, antes de tudo, de ser em toda circunstância católico, e de se mostrar verdadeiramente católico, assumindo e exercendo cargos públicos com a firme e constante resolução de promover, na medida em que puder, o bem social e econômico da pátria, e particularmente do povo, conforme os princípios da civilização claramente cristã. Né? Quando se entende cristã, é católica. Né? E de defender, ao mesmo tempo, os interesses supremos da Igreja, que são os da religião e da justiça. Então, uma outra regra clara dada por São Pio X, então, deve-se lembrar, antes de tudo, ser em toda circunstância católico e de se mostrar verdadeiramente católico, assumindo e exercendo cargos públicos, com a firme e constante resolução de promover, na medida em que puder, o bem social e econômico da pátria, particularmente do povo, conforme os princípios da civilização claramente cristã, de defender ao mesmo tempo os interesses supremos da Igreja, que são os da religião e da justiça. Né? Bem, nós podemos também considerar o que diz um monitum, né, a advertência do antigo Santo Ofício, em 1949, 20 de dezembro de 1949, a propósito de alguns aspectos do movimento ecumênico. Né? Bom, então, ele vai dizer, é uma instrução do Santo Ofício, vai dizer, o documento do Santo Ofício do ano anterior, 1948, que proíbe reunião entre católicos e não católicos, não se aplica às reuniões mistas entre católicos e não católicos, nas quais a discussão não diz respeito à fé e à moral, mas diz respeito a caminhos e meios de defender os princípios fundamentais da lei natural ou da religião cristã contra os inimigos de Deus que estão agora coligados. Né? Ou nas reuniões nas quais a discussão diz respeito a como restaurar a ordem social ou outros tópicos dessa natureza. Então, a proibição de reunião entre católicos e não católicos não se aplica às reuniões mistas, né, nas quais a discussão não diz respeito à fé e à moral, mas há caminhos e meios para defender os princípios fundamentais da lei natural ou da religião cristã contra os inimigos de Deus. Bom, mas, continua o documento, mesmo nesses encontros, como é evidente, os católicos não podem aprovar ou conceder nada que esteja em conflito com a revelação divina, com a doutrina da Igreja, mesmo nas questões sociais, aquilo que a gente falava lá no início.
né? Não se pode ir contra a fé, nem cooperar com uma doutrina errônea, né? Então, mesmo nesses encontros, como é evidente, os católicos não podem aprovar ou conceder nada que esteja em conflito com a revelação divina ou com a doutrina da Igreja, mesmo nas questões sociais, né? Bem, então, um outro ponto bem importante. A gente pode ainda citar uma nota doutrinal da Congregação para a Doutrina da Fé de 2002, que tem alguns pontos já um pouco complicados, mas que dá também um princípio muito correto, né? Então, nessa nota doutrinal da Congregação para a Doutrina da Fé, que data de 2002, se não me engano, apenas conferir, 24 de novembro de 2002, então se diz o seguinte: neste contexto, há que acrescentar que a consciência cristã bem formada não permite a ninguém favorecer com o próprio voto a atuação de um programa político ou de uma só lei onde os conteúdos fundamentais da fé e da moral sejam subvertidos com a apresentação de propostas alternativas ou contrárias aos mesmos. Então, a consciência cristã bem formada não permite a ninguém favorecer, com o próprio voto, a atuação de um programa político ou de uma só lei, onde os conteúdos fundamentais da fé e da moral sejam subvertidos com a apresentação de propostas alternativas ou contrárias aos mesmos, né? Uma vez que a fé constitui como que uma unidade indivisível, não é lógico isolar um só dos seus conteúdos em prejuízo da totalidade da doutrina católica. Então, eu não posso, querendo favorecer algo, digamos, o combate ao comunismo, à teologia da libertação, ao socialismo, ao esquerdismo, não posso, querendo fazer isso, colocar em jogo outros aspectos da doutrina católica, né? Bom, não basta o empenho, continua a nota doutrinal da Congregação para a Doutrina da Fé, não basta o empenho político em favor de um aspecto isolado da doutrina social da Igreja para esgotar a responsabilidade pelo bem comum. Então, não basta que eu combata por um só aspecto isolado da doutrina social da Igreja. Eu tenho que combater pela doutrina social da Igreja, a boa doutrina social da Igreja, evidentemente, constante ao longo de toda a sua história. Então, pela integralidade dessa doutrina social, né? Essa é uma questão muito importante e é um erro extremamente difundido. Querer combater um erro que se pensa ser eventualmente o mais grave, se aliando a outros erros, né? Nós vamos ver um pouquinho ainda mais para frente, né? Bem, eu queria dar ainda um outro exemplo, talvez um pouco controverso para alguns, mas que ilustra um pouco essa constância ao longo do tempo, né? Bem, então, Monsenhor Lefebvre, né, que foi delegado apostólico na África, né, durante primeira metade do século XX, depois fundador da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, quando surgiu uma questão justamente de união entre católicos e não católicos, né, na França, em questão pró-vida, né, contra o aborto. Então, ele vai dizer o seguinte, né, o objetivo dessa ação deve ser, primeiro, preciso e breve, né? Em seguida, se deve evitar todo o ecumenismo prático, que nós falamos lá no início, né, com relação à questão da fé, com relação à cooperação ao mal. Vimos também São Pio X,
no seu documento, il fermo propósito, o firme propósito. Então, é preciso evitar todo o ecumenismo prático, quer dizer, o católico tem que guardar a sua inteira liberdade de palavra e de ação, a fim de ser claramente identificado como católico, como dizia São Pio X. Isso é muito importante, porque às vezes se vai aderindo a uma prudência humana. Nós vamos fazer uma passeata aqui pro vida, mas não pode rezar o terço, não pode cantar um hino católico, Não, vamos fazer uma coisa bem superficial, bem ecumênica, Não vamos nem falar de religião. Claro que às vezes é possível dar o argumento simplesmente da lei natural, mas isso não pode ser uma regra constante. Não. Preciso falar também da revelação e se mostrar claramente católico, ainda também recentemente, diante de todas essas manifestações políticas, estão também muito instrumentalizadas. O padre Lodge, do Provida de Anápolis, dizia que às vezes tem muita ação e pouca oração. Nós vamos voltar nisso também um pouco mais tarde. Bom, São Pio X dizia que é possível, para esclarecer homens hostis às instituições e completamente afastados de Deus, as instituições católicas completamente afastadas de Deus, propor a verdade, pouco a pouco, sem negá-la, sem mentir, mas pouco a pouco. Mas São Pio X dizia também, seria transformar uma legítima habilidade, estratégia, em uma espécie de prudência carnal, erguer isso em uma regra de conduta constante e comum. Então não podemos ficar também só nos argumentos ali meramente naturais. É preciso falar de religião, de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Igreja. E muitas vezes a gente perde um pouco a verdadeira visão sobrenatural das coisas. Eu vou rezar, então vou afastar as pessoas, minha ação política não vai dar certo. Não, porque você rezando, justamente Deus pode estar esperando a sua oração como condição para poder agir devidamente. Então, para o bem da pátria. Então, isso aqui também está claro, O católico não deve esconder a sua fé. Bem, nós vemos hoje, então, muitas pessoas, bem concretamente, pode haver outros casos mais ou menos semelhantes, mas bem concretamente, a maioria das pessoas pensam quase que o maior mal, que o único mal que existe, ou que o maior mal que existe é, então, o comunismo, o socialismo, que evidentemente é um mal tremendo. Os papas já declararam claramente que é impossível conciliar a religião católica com o socialismo, com o comunismo. E o comunismo infiltrado na igreja pela teologia da libertação é uma grande calamidade. Mas não é o único mal que existe. E, para falar a verdade, nem é propriamente o pior. Até porque, bom, para uma pessoa que tem uma consciência relativamente bem formada, é fácil identificar o problema do comunismo. O problema do modernismo, que destrói completamente a religião nos seus alicerces, com a aparência de religião, é muito pior. E, na verdade, é o erro atual. E muitas vezes o comunismo, o socialismo, é uma derivação do próprio modernismo como adaptação da igreja à mentalidade dominante em determinado local, em determinada época. Então, se em determinada local, época, se domina um pensamento esquerdista, então vamos adaptar a igreja a isso. Ou então, como se fosse o maior inimigo da igreja, o comunismo. Então, e aí surgem todos os problemas. Por exemplo, vamos nos aliar
aos liberais, e aqui não são os liberais moderados, né, de São Pio X, são liberais para valer, ou ainda que seja só liberal em economia, né? Então, a igreja também já condenou o liberalismo econômico propriamente dito. Claro, a igreja defende completamente a propriedade privada, a livre iniciativa, né? O princípio de subsidiariedade, mas o liberalismo econômico, que não é outra coisa que a aplicação do liberalismo geral na economia, quer dizer, a independência da lei moral e de Deus, também já foi claramente condenado pela igreja. Inclusive, os papas falam e mostram que o socialismo, o comunismo, é filho do liberalismo. Portanto, se eu vou combater o comunismo com o liberalismo, eu simplesmente estou gerando novamente o comunismo, o socialismo, daqui a alguns anos, né? Ou seja, um combate completamente inócuo, completamente ilusório. E como eu falei, não posso cooperar, favorecer propriamente um erro, né, para combater um outro, ainda que esse outro seja pior, né? Bem, ou então, hoje se chega então ao absurdo de se defender a união com a maçonaria. Quando a gente fala maçonaria, não é só o Grande Oriente, mas as sociedades secretas de um modo geral, né, que existem, é evidente, e que os papas condenaram reiteradamente, né, e que até hoje é proibido um católico fazer parte de uma sociedade secreta desse modo. Então, nós vamos nos unir à maçonaria porque eles também estão contra o comunismo. Mas espera aí, a maçonaria historicamente favorece também o comunismo e o seu contrário, o liberalismo. Nós temos duas correntes da maçonaria, a maçonaria materialista, ateia, anticlerical, antirreligiosa, e a maçonaria liberal, mística, religiosa, de uma religião evidentemente vaga, né, do indiferentismo religioso, etc. Então, mais uma vez, é uma grande ilusão e é evidente que a doutrina maçônica é ainda muito pior do que a doutrina do socialismo, do comunismo, né? Porque no fundo a doutrina maçônica, a doutrina da divinização do homem, da gnose que percorre toda a história, desde o pecado original, sereis como deuses, né? Que é propriamente a religião, entre aspas, né? Religião do demônio, né? Que também pecou por orgulho, querendo ser como Deus. Então, essa aliança, né, com o erro nunca vai dar fruto verdadeiro, né, e duradouro, até porque, no final das contas, o erro vai triunfar. E é preciso entender isso, né? Para os inimigos de Deus, não interessa se nosso Senhor Jesus Cristo deixa de triunfar pelo comunismo ou pelo liberalismo. Interessa que ele deixe de triunfar. Interessa que a verdade não triunfe. Interessa que o bem não triunfe, né? Seja por uma coisa, seja por outra, seja por um mal muito grande, seja por um mal menor. É isso que interessa, né, para os inimigos da igreja. Então não podemos fazer isso, né? E, bem, depois também um outro caso, né, um pouco concreto, que entra um pouco em todas as questões, é pensar, né, de um modo geral, que a solução para a questão social é uma solução, primeiramente, política, né? Mas isso é um erro, assim, claramente condenado reiteradamente pelos papas que insistem que a solução é propriamente religiosa, né? Então, o mero combate ao esquerdismo, ou mesmo o mero combate ao liberalismo, não vai bastar. É preciso que se restaure as almas e a religião, em primeiro lugar, para que daí nós possamos ter as consequências duradouras e profundas na sociedade, né? Um caso, né, muito comum também dessa solução meramente política é com relação à monarquia, né? Então, como se a monarquia fosse resolver
todos os problemas. Primeiro, que historicamente a monarquia no Brasil nunca foi uma grande favorecedora da religião católica, ainda que no Império fosse a religião de Estado, né? Mas com o regime do padroado, de tal forma que os documentos do Papa precisavam da autorização do imperador para ter vigência no Brasil, que é completamente absurdo, evidentemente, né? Dom Pedro I, maçom notório. Dom Pedro II, se não se chega a saber que era maçom propriamente dito, colocou 2 bispos na cadeia, porque estavam purgando as confrarias, as irmandades católicas dos maçons, né? Dom Pedro II também que favoreceu a vinda de protestantes para o Brasil. Dom Pedro II, que foi um dos primeiros a querer reconhecer o Estado italiano, que tinha espoliado, né, roubado o Papa, por exemplo. Então, a monarquia no Brasil, historicamente, tampouco a democracia, também estou dizendo que a democracia é de um catolicismo profundo, né? Nem superficial, mas achar que a monarquia é extremamente católica é uma grande ilusão. E mesmo hoje, né, aqueles que pretendem a um trono têm ligações com membros da maçonaria, a gente vê fotos na internet claramente colocadas, ver também essa proximidade com o liberalismo econômico, né, em particular na figura ou na doutrina do Mises, né, que era um libertário, não só a economia, mas uma liberdade praticamente absoluta e um blasfemo contra nosso Senhor Jesus Cristo, né? Bem, então, para já começar a nossa conclusão, citar alguns documentos dos papas, sobretudo com relação a essa questão da verdadeira solução. Leão XIII, documento chamado Graves de Communire, de 1901, ele diz, nós acabamos de lembrar a prática das virtudes e dos deveres religiosos, e isso foi de propósito. Certos homens, com efeito, professam a opinião, e ela se dissemina entre o povo, a opinião de que a questão social, como se diz, é somente uma questão econômica. E todo mundo, de fato, acha isso. Se resolver a economia, a violência está resolvida, né? Por exemplo. É verdade, ao contrário, que a questão social é, antes de tudo, uma questão moral e religiosa. E por esse mesmo motivo, é preciso, sobretudo, resolvê-la segundo as regras da moral e do juízo da religião. Então, Leão XIII é bem claro. Bem. Na Humanum Genus, né, também de Leão XIII, 1884, contra a maçonaria, ele vai dizer o seguinte: o que quer que o futuro possa ser, neste grave e difundido mal, é nosso dever, veneráveis irmãos, esforçar-nos por encontrar um remédio. E porque nós sabemos que a nossa melhor e mais firme esperança de um remédio está no poder daquela divina religião que os maçons odeiam em proporção ao seu medo dela, nós pensamos ser de capital importância chamar esse grande poder salvífico em nosso auxílio contra o inimigo comum. Então, o poder da divina religião, né? Ainda Leão XIII, na famosa Rerum Novarum de 1891, ele vai dizer o seguinte: basta passar ligeiramente em revista, pelo pensamento, os exemplos da antiguidade. As coisas e fatos que vamos lembrar estão isentos de controvérsia, quer dizer, são pacíficos. Assim, não é duvidoso que a sociedade civil foi essencialmente renovada pelas instituições cristãs, que esta renovação teve por efeito elevar o nível do gênero humano, ou, para melhor dizer, chamar o gênero humano da morte à vida, né? E erguê-lo a um alto grau de perfeição. Então, foram as instituições cristãs que fizeram isso, né? Que, enfim, destes benefícios foi Jesus Cristo o princípio e deve ele ser o seu fim. Porque, assim como tudo partiu dele,
assim também tudo lhe deve ser referido. Quando, pois, o Evangelho raiou no mundo, quando os povos tiveram conhecimento do grande mistério da encarnação do Verbo e da redenção dos homens, a vida de Jesus Cristo, Deus e homem, invadiu as sociedades e impregnou-as inteiramente com a sua fé, com as suas máximas e com as suas leis. E por isso que, se a sociedade humana deve ser curada, não será senão pelo regresso à vida e às instituições do cristianismo. A solução é, então, aqui sou eu concluindo a fala do Papa, a solução é a religião, e o Papa diz, a história nos mostra isso. E de fato nos mostra, né? Da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A pregação dos apóstolos e tantos mártires, até que a religião, né, de nosso Senhor fosse reconhecida como permitida, foram 300 anos, né? Até 313, pelo edito de Milão com Constantino, né? Então, foram praticamente 300 anos. Uma ação, então, paulatina, quer dizer, pela conversão das almas, e pela conversão das almas isso resultava, então, no efeito na sociedade, consequentemente, cada vez mais na política, né? Então, não foi simplesmente uma intervenção de um senador romano ou de um imperador que mudou tudo, né? Não, foram 300 anos, e de quantos santos ao longo desses 300 anos, né? Bem, ainda Leão XIII, 1881, documento de Uturnum. Bom, e a religião cristã, mal ela tinha penetrado os costumes e as instituições das sociedades, então preparou pela sua divina virtude as preciosas garantias da ordem pública e a estabilidade da sociedade, né? Ou ainda São Pio X, na Notre Charge Apostolique, de 1910, contra o movimento do Sion, que era uma democracia, então, pretendida por católicos, uma democracia com princípios modernos, né? Todo o poder vem do povo e não de Deus, etc. Então, a propósito do Sion, né, São Pio X dizia, eis então, fundada por católicos, uma associação interconfessional, né, para trabalhar a reforma da civilização, né? Mas uma obra que é, em primeiro lugar, religiosa, de São Pio X. Então, uma coisa interconfessional dificilmente vai conseguir reformar a civilização, né? Porque é uma obra religiosa, em primeiro lugar. Ele vai dizer, não há, São Pio X, verdadeira civilização sem civilização moral. E não há civilização moral sem a verdadeira religião. E o Papa vai completar, é uma verdade demonstrada, é um fato histórico. Bem, também Pio XI, na encíclica sobre o comunismo, uma das encíclicas de Pio XI sobre o comunismo, Divini Redemptoris, ele vai dizer, como em todos os períodos mais tormentosos da história da Igreja, assim hoje também o remédio fundamental é uma sincera renovação da vida privada e pública, segundo os princípios do Evangelho, em todos aqueles que se gloriam de pertencer ao rebanho de Cristo, a fim de serem verdadeiramente o sal da terra que preserve a sociedade humana de tal corrupção. Também Pio XI, na 40º ano, 40 anos depois da Rerum Novarum, então sobre a questão social, ele vai dizer, só nos resta, por conseguinte, citar de novo a juízo o vigente sistema econômico e o seu mais violento acusador, o socialismo. Então, o vigente sistema econômico, o liberalismo econômico, e o seu mais violento acusador, o socialismo. Para sobre eles proferirmos uma sentença clara e justa. Ao mesmo tempo, indagada a última raiz de tantos males, apontar o primeiro e o mais necessário remédio, que é a reforma dos costumes. Então, a reforma dos costumes. Continua o Papa, esta tão deplorável crise das almas, que enquanto dure, tornará inúteis todos os esforços de regeneração social, não pode dar-se outro remédio, mais que reconduzir os homens à profissão franca e sincera da doutrina evangélica.
reconduzir os homens aos ensinamentos daquele que tem ele só palavras de vida eterna, e palavras tais que hão de perdurar eternamente, ainda depois de passarem os céus e a terra. Né? Então, o socialismo, o liberalismo são remediados pela reforma dos costumes, pelo Evangelho. Né? Bem, ainda Pio XI, na Quas Primas, né, que vai instaurar a festa de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei. Ele vai dizer, aqui a nossa vez de prover as necessidades dos tempos presentes, de dar um remédio eficaz à peste que corrompeu a sociedade humana. Nós fazemos isso, damos esse remédio, prescrevendo ao universo católico o culto de Cristo Rei. A peste da nossa época é o laicismo. Não é? Então, a separação da Igreja do Estado e desconectar toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, relegando a sacristia. Bom, então, a peste da nossa época é o laicismo, como se chama, com seus erros e suas iniciativas criminosas. Né? Bem, João Paulo II, na centésimos anos, em 1991, ele então, centésimos anos, 100 anos depois da Rerum Novarum de Leão XIII, ele vai dizer, como então, como aquela época, Leão XIII, é preciso repetir que não existe verdadeira solução para a questão social fora do Evangelho. E que, por outro lado, as coisas novas podem encontrar neste, né, no Evangelho, o seu espaço de verdade, se são verdadeiros, e a devida avaliação moral. Então, é o Evangelho que vai julgar alguma proposta de solução. Né? Bem, voltando um pouco à questão da maçonaria e do socialismo, né? Leão XIII, na Humanum Genus, ele diz, nós já por muitas vezes, conforme as ocasiões surgiram, atacamos alguns pontos principais dos ensinamentos que demonstraram de uma maneira especial a perversa influência das opiniões maçônicas. Assim, em nossa carta encíclica Quod Apostolici Muneris, nós nos esforçamos por refutar as monstruosas doutrinas dos socialistas e comunistas. Então, o Papa diz, a gente já ensinou algumas coisas contra as opiniões maçônicas, uma delas é que a gente ensinou contra o socialismo e contra o comunismo. Muito importante também não cair na velha lorota de que existe uma boa maçonaria e a má maçonaria. Né? Não, toda maçonaria é péssima e anticatólica, por viés diferente, mas toda maçonaria é péssima. Não existe possibilidade de reconciliação. Não é só uma questão de lei eclesiástica, é uma questão de princípios. Né? Então, vocês sabem que depois do Concílio Vaticano II, né, então um clima de irenismo, né, de pacifismo e de união da Igreja com o mundo, a Conferência Episcopal Alemã, que não é necessariamente conhecida pela sua grande ortodoxia, foi fazer um estudo a propósito das relações entre maçonaria e igreja e chegou à conclusão que é inconciliável. Então, a Conferência Episcopal Alemã, nos anos 70, então, porque realmente é. Né? Então, fique claro. Né? E depois, né, houve uma dúvida, né? A igreja continua, não continua, porque não está mais no novo Código de Direito Canônico, etc. Né? E João Paulo II, com o cardeal Ratzinger, à época, né, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, no início dos anos 80, reiterou a condenação, né, da maçonaria, das sociedades secretas, dizendo que nenhum católico poderia fazer parte, né, e fazendo parte estaria em pecado grave. Né? Bom, vai continuar ainda Leão XIII. Esta mudança e derrubada, né, da civilização cristã é deliberadamente planejada e colocada em curso por várias associações de comunistas e socialistas. E aos seus propósitos, a seita dos maçons não é hostil, mas favorece grandemente seus desígnios. Então, os maçons favorecem os desígnios. É um movimento pendular, né?
Então, nós estamos no socialismo, então a maçonaria vai jogar com o liberalismo, com a direita, né? Então, está na direita, tá no liberalismo, então vamos jogar com o esquerdismo, e assim vai, né? Ou com o centro também. Bom, então, e aos seus propósitos, né, do socialismo comunista, a seita dos maçons não é hostil, mas favorece grandemente seus desígnios e tem em comum com eles as suas próprias opiniões. Então, aliar-se à maçonaria, primeiro o absurdo é em si, depois para combater o comunismo, mas que ilusão, né? Bom, ainda Leão XIII, nós rogamos e imploramos a vós, veneráveis irmãos, quando ele fala veneráveis irmãos, são os bispos, né? As encíclicas antigamente eram dirigidas aos bispos. A juntar os vossos esforços com os nossos e esforçadamente lutar pela extirpação desta praga maligna que está se esgueirando, né? A maçonaria com os seus princípios, essa praga maligna que está se esgueirando através das veias do corpo da política, né? Então, para combater o comunismo, que é um mal, então se pega um outro mal, que é uma praga maligna, então não tem cabimento, né? Bem, ainda Leão XIII, né? Eles, os maçons, falam de seu zelo por um maior refinamento cultural, de seu amor pelos pobres. Eles declaram que seu único desejo é a melhoria da condição das massas, o compartilhamento com o maior número possível de pessoas de todos os benefícios da vida civil. Mesmo que estes propósitos fossem visados verdadeiramente, eles não são, de modo algum, todo o seu objetivo dos maçons, né? Então, essa questão, né, da cultura, da autocultura, que sempre aparece também, né, na ação da maçonaria, sendo que cultura, propriamente dita, aquilo que deve ser cultivado, aquilo que de alguma forma nos ordena a nosso Senhor Jesus Cristo, como dizia o Papa Pio XII, né? Leão XIII, em outro documento chamado Inimica Vis, né, a força inimiga, ele vai dizer, o espírito de todas as seitas hostis ao catolicismo, que tiveram vida no passado, então esse espírito de todas as seitas hostis ao catolicismo que viveram no passado, revive naquela que se chama seita maçônica, né? Então, assim, né, quando ele fala maçonaria, estamos falando sobretudo, claro, dos princípios, né, da maçonaria, que são completamente opostos à religião de nosso Senhor Jesus Cristo, como a gente falou, que retoma essa heresia constante ao longo da história, que é a gnose, né? Bom, Leão XIII, na Libertas Prestantissimo, uma encíclica sobre a verdadeira liberdade contra o liberalismo, né? Ele vai dizer, o mais vivo desejo da Igreja é, sem dúvida, ver penetrar em todas as ordens do Estado, né, e vê-los aplicados os princípios cristãos que nós acabamos de expor de modo sumário. Porque esses princípios cristãos possuem uma maravilhosa eficácia para curar os males do tempo presente. Esses males, né, para curar os males do tempo presente, esses males que nós não podemos dissimular nem o número, nem a gravidade, nem que eles nasceram em grande parte dessas liberdades tão propaladas, né? E nas quais se acreditou ver nessas liberdades, né, o germe da salvação e da glória. Então, os males que vêm do liberalismo, né? No lugar de frutos doces e salutares, vieram frutos amargos e envenenados, né? Se buscamos remédio, que busquemos, né, na reafirmação das sãs doutrinas, né, daquelas únicas doutrinas das quais nós podemos esperar com confiança a conservação da ordem e a garantia da verdadeira liberdade, a doutrina católica, né, em última instância. Bom, então, algumas citações dos papas ao longo aí, do tempo, né? Claro, né, que diante disso, nós estamos dizendo que não se deve ter nenhuma ação
política, procurar evitar que se aprovem leis contra o aborto, né, um casamento contrário contra a natureza, né, homossexual, etc. Não, se deve agir, né, contra essas coisas, mas de modo ordenado, segundo esses bons princípios, sem esconder a fé, né? E também que não fique só nisso, né? Que se tenha também por trás, evidentemente, a oração, né? E lembrar que o remédio profundo e duradouro não vai ser essa ação, né, política tentando impedir, claro que é uma coisa boa, evidentemente. Inclusive, às vezes as pessoas pensam que eu particularmente sou contrário a toda ação política. Antes de entrar no seminário, bom, não fui político, mas então ia lá, coletava assinatura contra, na época acho que era pesquisa de células-tronco ainda, né? E coisa do gênero, ia lá nas comissões, etc. Mas assim, tem que ser uma coisa bem ordenada e isso não basta, porque a estratégia é muito pesada e o financiamento também, e o objetivo é muito claro e a malícia também, né? Então, uma solução duradoura e estável vem com o remédio da religião, né? E se quer fazer uma ação política mais organizada, é preciso seguir, bom, mesmo a menos organizada, mas seguir esses princípios de que nós tratamos aqui, com o exemplo de São Pio X, né, partindo da doutrina da teologia moral da Igreja, sabendo que, de fato, fazer política no estado atual das coisas, o sistema todo é muito complicado. Ainda que a gente fosse fundar um partido católico, digamos assim, do dia para a noite o partido tinha 5 pessoas, já passei até 1 milhão, né? E essas outras 999.995 não vão ter princípio nenhum, né? Então vão entrar no partido, vão mudar tudo e acabou o Partido Católico, praticamente no ato da sua fundação. Então é uma coisa bem mais complicada, né? Então muitas vezes as pessoas pensam, então a gente não pode fazer nada na política. Bom, não estou chegando a essa conclusão necessariamente, mas que é bem difícil, de fato né? E depois também a ação política não se resume somente numa ação política direta, né? Partidária, ou mesmo no Congresso. A gente viu, o principal remédio é a religião. Então nós temos que começar por nós mesmos, né? Então de pouco adiantaria também a gente se envolvendo com a política, etc., e ao mesmo tempo não cuidar bem da nossa alma, né? Então, cuidar primeiro de nós mesmos, da nossa alma, convertermos a nós, nossas famílias, fazer um apostolado no ambiente, né, em que nós vivemos, para assim ir mudando a sociedade pouco a pouco, como a gente deu aquele exemplo histórico de Nosso Senhor até o cristianismo ser permitido, 300 anos, né? Claro, temos coisas urgentes a tratar, né, como eu falei, mas tudo se deve fazer de modo ordenado. Não adianta se aliar com inimigos da igreja, não adianta para combater o mal que se pensa ser maior, favorecer outros males, cooperar com outros erros, né? Que no fundo o triunfo é do inimigo da igreja e a ordem social não irá voltar. Bem, ainda que de fato se chegasse numa situação em que se chegasse à conclusão, realmente não temos o que fazer, seria possível uma situação dessa? Até seria. Nós temos um exemplo histórico, que é justamente na Itália, depois da barbaridade que fizeram, né, roubando os estados pontifícios, né? E então a Santa Sé adotou a política do non possumus, non expedit. Não podemos e não convém. Não podemos aceitar o Estado italiano e não convém participar na política italiana, né? Pio IX fez isso, Leão XIII manteve, evidentemente também não poderia durar eternamente, né? E as coisas foram mudando um pouco. São Pio X afrouxou um pouco, bom, até chegar ao pacto do Latrão com Pio XI, né? Então, em 1800
1871, o Estado italiano, o governo italiano, fez uma lei, os Estados Pontifícios já tinham sido roubados do Papa, fez uma lei que falava o seguinte: a pessoa do soberano pontífice é inviolável e sagrada. Imagina, hein? Bom, todo atentado contra o Papa será castigado com as mesmas penas que os atentados contra a pessoa do rei. Já não está bom porque o Papa é mais do que o rei. Mas... o governo italiano tributará ao soberano pontífice, ou dará ao soberano pontífice, em território italiano, honras de soberano. Se reserva em favor da Santa Sé uma renda de 3.225.000 liras. O soberano pontífice gozará da posse dos palácios apostólicos do Vaticano, do Latrão e de Castel Gandolfo, com todos os seus pertences. Poderá comunicar-se livremente com todos os bispos do mundo e com todo o mundo católico, sem ingerência alguma da parte do governo italiano. Reconhece o direito de manter núncios nas nações e de receber embaixadores diante da Santa Sé. Os bispos da Itália serão nomeados pelo Papa, se retirará o juramento dos bispos ao rei e o placet e o exequatur. Né? Tinha que ter o placet do rei, o exequatur, o executus do rei, para os documentos do Papa, isso seria tirado, para toda publicação de caráter eclesiástico. Não é uma lei assim tão ruim, ao contrário. Mas Pio IX rechaçou essa lei, em primeiro lugar, porque seria reconhecer o roubo, né, dos estados pontifícios. E, em segundo lugar, porque era uma garantia insuficiente. Né? Então, quem é que vai garantir que isso aqui vai se cumprir? O governo pode mudar de uma hora para outra, ou mesmo o governo pode mudar de opinião. Também na política é assim. Né? Infelizmente, você forma lá e depois a pessoa muda de opinião pura e simplesmente. Então, começou a política, né, pontifícia do não posso, com relação à renúncia dos estados, nós não podemos aceitar esse roubo, e o non expedit, não convém, com relação à conduta dos católicos na colaboração com o governo da Itália. Depois, por um decreto, isso aqui foi em 1871, por um decreto de 1874, se impôs aos católicos a tática da abstenção em toda a colaboração com o governo. Né? Bom, Leão XIII praticamente manteve isso, como a gente falou, São Pio X afrouxou um pouco até chegar, bom, depois, depois de São Pio X ainda tem Bento XV, né? E depois Pio XI que fez o pacto de Latrão. Então, claro, nosso objetivo aqui não é exaurir o tema, inclusive tem vários outros fatores ainda, né? Questão de voto, etc., que vamos tratar um pouco mais para frente, não especificamente, né, em quem votar, mas os princípios. Então, assim, mas ter essa ideia, né, que é o nosso tema aqui principal, da associação entre católicos e não católicos nessa ação em vista de um bem comum e com esses parâmetros, né? E assim, é preciso ter uma perspectiva, evidentemente, primeiro de uma boa filosofia, de uma inteligência bem formada e depois católica, né? De que não adianta cooperar com o mal para combater outro mal. A gente permanece no mal e isso não tem interesse nenhum, ainda que seja um mal efetivamente menor, com o qual eu não posso cooperar. Né? Como a gente falou lá no início. Né? Então, bom, nosso objetivo aqui, então, era tratar desse tema específico. Né? Então, eu creio que até a coisa se espalhou um pouco no sentido de como se a gente estivesse formando aqui um grupo para uma ação política. E não é isso, né? É dar uma orientação nessas questões práticas e que estão na ordem do dia, mesmo entre católicos, de boa consciência, que nós vemos querendo fazer essas associações, essas alianças, que, evidentemente, não poderão dar verdadeiro fruto, ainda que se possa dar algum fruto aparente. Né? Bem, então, esse é o nosso ponto. Bem.
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora das Dores, São José, São Pio X, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.